Nossa história começa num período sombrio para os israelitas, oprimidos pelos filisteus por 40 anos. Na cidade de Zorá, vivia um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. A esposa de Manoá era estéril e não tinha filhos. Um dia, o anjo do Senhor apareceu e disse: "Você é estéril, mas vai engravidar e dar à luz um filho. Não beba vinho nem bebida fermentada, e não coma nada impuro. Terá um filho cuja cabeça jamais será tocada por navalha, pois será nazireu, dedicado a Deus. Ele liderará a libertação de Israel das mãos dos filisteus." Empolgada, a mulher correu para contar ao marido sobre a mensagem do anjo. Manoá orou ao Senhor, pedindo que o anjo voltasse para ensiná-los a criar o menino. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo retornou. Manoá perguntou ao anjo: "Quando suas palavras se cumprirem, qual será a regra para a vida e o trabalho do menino?" O anjo repetiu as instruções. A mulher de Manoá deve fazer tudo o que ele ordenou. Logo depois, a mulher de Manoá deu à luz um filho e o chamaram de Sansão. Conforme Sansão crescia, o Senhor o abençoava, e o Espírito do Senhor começou a agitá-lo em Mahanadã, entre Zorá e Estol. Jovem, Sansão foi a Tina, onde viu uma mulher filisteia. Voltou e disse aos pais: "Vi uma filisteia em Timna. Tragam-na para ser minha esposa." Seus pais, chocados, perguntaram: "Não há mulher entre nossos parentes ou povo? Precisa ir aos filisteus incircuncisos buscar esposa?" Mas Sansão insistiu: "Tragam-na para mim. Ela é a certa para mim." Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava confrontar os filisteus. A caminho de Timna, Sansão encontrou um leão jovem. A floresta era densa e o caminho estreito quando um rugido cortou o ar. Um jovem leão, feroz e selvagem, atacou Sansão. O Espírito do Senhor o encheu de poder e com força divina, Sansão despedaçou o leão com as mãos nuas. A carcaça do leão jazia em pedaços, prova da incrível força de Sansão. Mas ele não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Depois, ao voltar para casar, ele parou para ver a carcaça do leão. Nela, viu um enxame de abelhas e um pouco de mel. Ele pegou o mel com as mãos e comeu enquanto caminhava. Ao se juntar aos pais, deu-lhes um pouco, e eles também comeram, mas não lhes disse que havia tirado o mel da carcaça do leão. Na festa de casamento em Timna, Sansão propôs um enigma aos filisteus. "Deixem-me contar um enigma", disse Sansão a eles. "Se me der a resposta em 7 dias da festa, darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não puder me dizer, você me dará 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Conte-nos seu enigma", disseram. "Vamos ouvir." Ele respondeu: "Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura." Por 3 dias não conseguiram responder. No 4º dia, disseram à esposa de Sansão: "Convença seu marido a explicar, ou queimaremos você e a casa de seu pai. Nos convidou aqui para roubar." Então a mulher de Sansão se jogou nele chorando: "Você me odeia, não me ama de verdade. Deu um enigma ao meu povo, mas não me disse a resposta." Ele respondeu: "Nem expliquei aos meus pais. Por que explicaria a você?" Ela chorou durante os 7 dias da festa. No 7º dia, ele finalmente contou, pois ela não parava de pressioná-lo. Ela então explicou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade perguntaram: "O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que um leão?" Sansão respondeu: "Se não tivessem arado com minha novilha, não teriam decifrado meu enigma." Então, o Espírito do Senhor veio sobre ele com poder. Ele foi a Ascalon, matou 30 homens, tirou suas roupas e as deu aos que explicaram o enigma. Furioso, voltou à casa do pai
e sua esposa foi dada a um dos companheiros que o acompanhou na festa. Mais tarde, na colheita do trigo, Sansão pegou um cabrito e foi ver sua esposa. Disse: "Vou ao quarto da minha esposa." Mas o pai dela não o deixou entrar. Ele falou: "Pensei que a odiava. Então a dei ao seu companheiro. Não é a irmã mais nova mais atraente? Fique com ela em vez disso." Sansão disse: "Agora tenho razão para me vingar dos filisteus. Vou realmente prejudicá-los." Saiu, pegou 300 raposas e as amarrou rabo a rabo em pares. Prendeu uma tocha em cada par, acendeu-as e soltou as raposas no trigo dos filisteus. Campos ardiam. O cheiro de colheitas queimadas enchia o ar e gritos ecoavam. Queimou os feixes e o trigo junto com as vinhas e olivais. Quando os filisteus perguntaram: "Quem fez isso?", responderam: "Sansão, genro do Timnita", pois deram sua esposa ao companheiro. Então os filisteus subiram e queimaram a casa dela e do pai. Sansão disse: "Já que agiram assim, juro que me vingarei de vocês." Ele os atacou ferozmente e matou muitos deles. Então desceu e ficou numa caverna na rocha de Etã. Os filisteus acamparam em Judá, perto de Leí. O povo de Judá perguntou: "Por que vieram nos atacar?" "Viemos prender Sansão", responderam, "para retribuir o que fez." 3.000 homens de Judá foram à caverna e disseram a Sansão: "Não sabe que os filisteus nos governam? O que fez conosco?" Ele respondeu: "Só fiz a eles o que me fizeram." Disseram: "Viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus." Sansão disse: "Jurem que não me matarão vocês mesmos." Concordaram: "Só vamos amarrá-lo e entregá-lo, não vamos matá-lo." Então o amarraram com 2 cordas novas e o levaram da rocha. Ao se aproximar de Leí, os filisteus vieram gritando em sua direção. O Espírito do Senhor veio sobre ele com poder. As cordas em seus braços viraram cinzas e as amarras caíram de suas mãos. Achando uma queixada fresca de jumento, pegou-a e matou 1.000 homens. O chão coberto de corpos, Sansão de pé, sangrando, mas vitorioso, a queixada na mão. Então Sansão disse: "Com queixada de jumento fiz deles jumentos. Com queixada de jumento matei 1.000 homens." Ao terminar de falar, jogou fora a queixada e o lugar foi chamado Ramate-Leí. Com muita sede, clamou ao Senhor: "Deste ao teu servo esta grande vitória. Devo agora morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos?" Então Deus abriu uma cavidade em Leí e água jorrou dela. Quando Sansão bebeu, sua força voltou e ele se recuperou. A fonte foi chamada En-Rachore e ainda está lá em Leí. Um dia, Sansão foi a Gaza e viu uma bela mulher. Ele entrou para passar a noite com ela. O povo de Gaza foi avisado: "Sansão está aqui." Cercaram o lugar e o esperaram toda a noite no portão da cidade. Não se moveram, dizendo: "Ao amanhecer, vamos matá-lo." Mas Sansão ficou lá apenas até meia-noite. Levantou-se e arrancou as portas da cidade com os postes e tranca. Ergueu-as aos ombros e as levou ao topo da colina, em frente a Hebron. A força necessária para arrancar e carregar portões da cidade mostrava o poder e desafio incrível de Sansão. Tempos depois, ele se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram até ela e disseram: "Descubra o segredo da força dele e como podemos dominá-lo para amarrá-lo e subjugá-lo. Cada um de nós lhe dará 1.100 siclos de prata." Então Dalila disse a Sansão: "Conte-me o segredo da sua força e como pode ser amarrado." Sansão respondeu: "Se me amarrarem com 7 cordas novas não secas, ficarei fraco como qualquer homem." Os líderes filisteus trouxeram 7 cordas novas não secas, e ela o amarrou com elas. Com homens escondidos no quarto, ela gritou: "Sansão, os filisteus estão aqui." Mas ele quebrou as cordas do arco tão fácil quanto um fio se rompe perto do fogo. Então Dalila disse a Sansão: "Você me fez de boba. Você mentiu para mim. Agora, me diga como você pode ser amarrado." Ele respondeu:
Se tecer as 7 tranças da minha cabeça no tear e prender, ficarei fraco como qualquer homem. Enquanto ele dormia, Dálila teceu as 7 tranças dele no tear e prendeu com o pino. De novo, ela gritou: Sansão, os filisteus estão aqui! Ele acordou e arrancou o pino e o tear com o tecido. Ela disse: Como pode dizer que me ama se não confia em mim? É a 3ª vez que me faz de boba e não revela o segredo da sua força. Ela o importunou tanto, dia após dia, que ele ficou farto disso. Então ele contou tudo a ela. Nunca usei navalha no cabelo, disse ele, pois sou nazireu dedicado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se raspasse minha cabeça, perderia minha força e ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele contou tudo, avisou aos líderes filisteus: Voltem, ele me revelou tudo. Então os líderes dos filisteus retornaram com a prata nas mãos. Após adormecê-lo em seu colo, ela mandou cortar as 7 tranças dele, começando a dominá-lo, e sua força o deixou. Então ela gritou: Sansão, os filisteus estão atacando! Ele acordou e pensou: Vou sair como antes e me libertar. Mas ele não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o capturaram, cegaram-no e o levaram para Gaza. Preso com correntes, foi forçado a moer grãos, mas seu cabelo começou a crescer de novo. Os líderes filisteus se reuniram para um grande sacrifício a Dagon, celebrando a captura de Sansão. Ao vê-lo, louvaram seu Deus. Ele nos entregou quem devastou nossa terra e matou muitos. Animados gritaram: Tragam Sansão para nos entreter. E ele se apresentou. Entre as colunas, Sansão pediu ao servo: Deixe-me tocar as colunas do templo para me apoiar. O templo estava lotado de homens e mulheres. Todos os líderes filisteus estavam lá, e no telhado havia 3.000 pessoas vendo Sansão se apresentar. Então Sansão orou: Senhor soberano, lembra-te de mim. Ó Deus, dá-me força uma última vez, para me vingar dos filisteus pela perda dos meus olhos. Sansão alcançou as 2 colunas centrais do templo, apoiando-se nelas, uma mão em cada. Sansão gritou: Que eu morra com os filisteus! Ele empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e todo o povo. O chão tremeu, as paredes ruíram, e gritos dos filisteus encheram o ar com o templo caindo. Assim, matou mais ao morrer do que matara em vida. Seus irmãos e a família de seu pai desceram para buscá-lo, levaram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de seu pai, Manoá. Ele liderou Israel por 20 anos. A vida de Sansão mostra como Deus usa até pessoas imperfeitas para cumprir seus planos. A força incrível de Sansão só era igualada por suas fraquezas, mas ele cumpriu sua missão divina. Sua vida nos ensina sobre fé, os perigos da tentação e a soberania suprema da vontade de Deus.